mistério profundo. O amor é um catavento, cata todo mundo. Boa noite, galera. O amor é a mola mestra da vida. Hoje vamos de J. Bulhões. O amor só tem caminho de ida. E eu sei. Cantando a música Catavento, de Léo Pinheiro e J. Bulhões. Curti um pouquinho. Amor pra dar um tempo. Saudoso J. Bulhões. Na hora do rush, a brisa beira-mar. Amor pra sentir vivo, amor pra eternizar. O amor é o sol, é a luz, o luar, é tudo que eu amo. O amor. Bateu saudade aqui do saudoso J. Bulhões, cara. Um baita de um músico, né? Cantor, compositor, intérprete. Infelizmente nos deixou, mas essa música linda e Catavento, né? Pessoal, hoje eu tô aqui com o livro Água de Rebelião, de Pedro Tierra, cara. Pedro Tierra fez uma dedicatória para mim em 1985, cara. Ele coloca aqui, Jair Júnior Parreú, essa água de rebelião colhida no coração do povo, com um abraço, Pedro Tierra. E eu quero ler uma poesia dele, sabe? Pedro Tierra é um baita de um poeta aqui de Porto Nacional, escreveu o famoso Missa dos Quilombos, musicada por Milton Nascimento, em parceria com Dom Pedro Casaldáliga, tá? E a poesia que eu vou ler hoje chama A Hora dos Ferreiros. Quando o sol ferir com punhais de fogo e forja, a exata hora dos ferreiros, varrei o pó das oficinas e a mansidão dos terreiros, libertai a alma dos bronzes e dos meninos, desatada em som e nessa aguda solidão, que em onda se apazigua, ponta de espinho antigo na carne do coração. Convocai enxadas, foices, forcados, facões, grades, cutelos, machados, a pesada procissão dos ferros, afeito ao rigor da terra e da procura. E por fim, as mãos resignadas, multiplicadas no cereal maduro. Mão talhadas em silêncio e ternura, que plantam a cada dia sementes de liberdade e colhem ao fim da tarde celeiros de escravidão. Esgotou-se o tempo de semear e inventou-se a hora do martelo. Retorcei na bigorna outros anelos e a força incandescente desse mar de ferro levantados. Esgotou-se o tempo de consentir e pôs-se a andar a multidão dos saqueados contra os cercados do medo. Homens de terra e relâmpago, convertei em fuzis vossos arados, armai com farpas e pontas a paz de vossas espigas. Pedro Tierra, livro Água de Rebelião. Cara, muito legal. Esse livro eu guardo, sabe, é uma relíquia, sabe, muito legal mesmo. Pessoal, hoje a gente vai bater um papo aqui com o professor Landislau, tá? Professor Landislau, ele é professor do curso de Psicologia e do programa de pós-graduação de Ensino e Ciência e Saúde da Universidade Federal do Tocantins, doutor em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, graduado em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordena o projeto de extensão Oficinas de Orientação Profissional para os Jovens Estudantes da Rede Pública de Ensino, desenvolve uma pesquisa intitulada aqui Levantamento e Acolhimento de Queixas Escolares através de uma proposta de pesquisa e intervenção, e também é membro da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Professor Landislau, tá? Professor Landislau Nascimento, né, cara? É um cara que eu tive o prazer de conhecer, foi apresentado por um outro grande colega, né, que é o Dimas. E enquanto eu vou aqui tentando localizar o professor Landislau aqui, na hora que ele entrar, eu quero que ele dê um oi aí para mim localizar com mais facilidade aqui, tá legal? Eu quero agradecer a galera que está ajudando a gente aí nos projetos sociais, tá?
essa semana agora a gente conseguiu concluir o muro de uma casa de uma senhora aqui que está com 3 filhos, tem 3 filhos autistas e estava um problema sério que as crianças ficavam saindo, sabe, para a rua nesse momento de isolamento social e tal. E a gente conseguiu, né, fazer esse muro, né? Fizemos uma vaquinha aí e essa vaquinha foi mais uma meta de R$ 3.000 e já está conseguindo muito mais que esses R$ 3.000 e esse restante de dinheiro para ela ajudar a pagar aluguel, essas coisas todas, tá? Agradecer também a galera que está ando no projeto da Águia Fraterna, tá? Professor Landislau, tem que tentar conectar de novo aqui, não consegui, deixa eu dar um oi novamente aí, professor. Beleza, peraí só um pouquinho. Aguardando aqui. Enquanto o professor entra, deixa eu colocar mais um pouquinho aqui, cara, dessa música do J. Bulhões, que é um marco aqui pra gente, sabe, esse cara. Aguardando o professor aqui, legal. Enquanto isso, vocês vão curtindo um pouquinho de J. Bulhões. O amor é a areia do tempo, mistério profundo. O amor é um catavento. Mandando uns abraços aí pra Nilma lá em Brasília. Beijão a Nilma. O amor é a mola Roberta França. Eu vivo, sigo amando. O amor só tem caminho de ida e eu sigo caminhando. Na hora do almoço, na hora do jantar. Professor, não estou conseguindo conectar. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Na hora do rush, a brisa beira-mar. Amor pra sentir. Opa, agora parece que vai. Vamos ver, tá? Estou ouvindo o áudio. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite, professor. Estou só vendo aqui a conexão que não apareceu a imagem ainda, tá legal? Pois é, tudo bem. A imagem está um pouquinho parada aqui para mim, mas daqui a pouco a gente se conecta. Pelo menos o áudio eu já estamos aqui ouvindo, legal, tá? Já é um bom caminho, né? Maravilha. Eu estava falando aqui, professor, que eu estou agradecendo a galera pelos projetos que a gente está colocando aqui, sabe? Muito interessante, a galera comprando a briga mesmo, conseguimos construir um muro de uma mãe autista aqui, uma mãe autista não, mãe de 3 filhos autistas, tá? Já fizemos o muro, colocamos o portão, então, muito obrigado a galera que está colaborando, tá? Enquanto o professor Landislau ali, a gente vê se a imagem dele aparece aqui pra gente, tá? Eu quero fazer um outro, sim. Eu vou sair e entrar de novo. Eu estou desde o início, acompanhei aí o som, muito legal, muito interessante. Pois é, o áudio tá legal, só a conexão ainda do vídeo que a gente não está conseguindo ainda, tá? Eu vou sair e solicitar novamente, tudo bem? Ok. Pessoal, enquanto o professor Landislau está conseguindo lá a conexão aqui, deixa eu ver agora se a gente consegue, tá? A internet está super concorrida, né, esses dias. Ana Cláudia, aquele beijão, Fatinha entrando aí também, galera que tá entrando aí. Vou tentando aqui a conexão com o professor, eu vou mandando um recado aqui, não consegui ainda, tá? Pessoal, lá o pessoal do Miracema Pedaladas, cara, lançou um projeto fantástico, tá? Já que a gente não está podendo pedalar em grupo, né? O pessoal do Miracemas Pedalada lançou um projeto de desafio no Strava. Então, o que eles estão fazendo? Eles montaram um desafio no Strava, você entra no Strava e você vai lá no grupo, né, Miracema Pedalada, Desafio Strava,
e você vai pedalar uma determinada quantidade lá, eles até fizeram uma classificação. Professor, dá outro oi aí para mim tentando conectar enquanto eu estou dando um recado aqui, tá? Então lá tem quem vai pedalar 1.000 quilômetros, que são os galácticos, né? Depois tem o masculino 600 quilômetros, feminino 500 quilômetros, retorno 300 quilômetros. Vamos aqui de novo com o professor, enquanto eu vou dando um recado aqui vai conectando novamente. Então, a galera tá assim, não pode pedalar em conjunto, você pedala sozinho, o Strava vai marcar essa quilometragem e você participa desse desafio. O legal disso tudo é que para você fazer a inscrição do desafio lá no Strava, você tem que colaborar com alimentos não perecíveis, né, que essa galera está doando lá em Miracema. Então, achei fantástico, né, esse desafio. Tá? É bom até que outra cidade replique isso aí, é muito legal mesmo. Vamos lá, tentando aqui. Não estou conseguindo ainda fazer. Sim, professor, estou ouvindo o áudio. Então, a imagem está aparecendo congelada aqui para mim, a minha imagem. Deixe-me ver aqui o que posso fazer. Pronto. Você falou aquela questão do roteador. Tenta chegar mais perto dele para a gente ver se é a distância mesmo. Sim. Eu vou fazer isso, então. Vamos lá. Tá, pode ir indo com ele para a gente ver se... Tá. Eu vou tentar... E eu vou agradecendo a galera aqui que está entrando, tá? Vamos lá. Ivonete também, a Ivonete foi nossa parceira de ontem, sabe? Tá tendo um papo legal, a Ivonete está aí presente. Vamos ver aqui com o professor Landislau, como é que está essa conexão. Tem dia que é assim mesmo, a gente teve acho que 2 vezes já esse problema de distância ou de conexão. Não sei se você me ouve. Opa, massa, agora entrou, cara. Agora sim, pronto. Eu tava falando pra galera, rapaz, que eu fiz uma live esses dias com um colega nosso lá de Mato Grosso e tive de fazer só com áudio. Sim. E o outro aqui de Miracema também, que eu tive de só fazer com áudio, cara. Mas muito obrigado, professor, agora tranquilo, tá bem, e tá a iluminação, o som também tá legal. Quero começar agradecendo, sabe, a sua disponibilidade por aceitar o convite para bater um papo com a gente aqui. Eu sei como é que é complicada a sua agenda, sabe? Muito obrigado mesmo, tá? E eu queria primeiro, professor, já falei algumas coisinhas sobre você aqui, mas eu queria que você se apresentasse para a galera. Sim, bom, Parril, antes de falar um pouquinho sobre mim, eu gostaria de agradecer, sabe? Sou muito grato pelo convite, o nosso colega, o nosso parceiro Dimas, fez a indicação. Isso. E eu pude perceber que você tem uma proposta muito interessante, muito alternativa, sobretudo nesse momento em que a vida pede alternativas, não é? A vida pede que nós nos reinventemos. E eu vi que a sua proposta é muito interessante, você pedala, leva a turma aí para lugares diferentes, enfim, dentre outras atividades que você faz e publica no seu canal, que me interessaram muito. Então eu pensei, bom, essa oportunidade de levar a psicologia para outras pessoas de uma forma leve, de uma forma descontraída, muito me atrai, porque eu acredito que a gente deva contribuir mesmo através desse tipo de encontros, né? Então, eu agradeço imensamente. Bom, eu sou psicólogo, não é? Eu estava ouvindo o áudio, nós estávamos com problemas na conexão, mas eu pude ouvir que você fez aí uma breve apresentação. Então, sou psicólogo formado desde 2006 e depois da graduação eu realizei uma pesquisa de mestrado na interface entre psicologia e educação. Um pouquinho mais adiante, eu segui na psicologia social quando realizei uma pesquisa de doutorado
no campo da psicologia social e do trabalho, tentando entender os impactos de mudanças organizacionais na construção identitária de profissionais de saúde, de educação. E depois, depois de trabalhar por um bom tempo em São Paulo, na cidade onde eu nasci e me desenvolvi, eu tive a oportunidade de conhecer este lugar fantástico, este lugar que a cada dia que passa eu me apaixono mais por essa terra, por esse pedaço de chão maravilhoso chamado Tocantins. Então faz 3 anos e alguns meses que eu estou aqui, desde quando eu fui aprovado no concurso para atuar como professor na Universidade Federal do Tocantins. E eu tenho tido experiências incríveis neste lugar maravilhoso, que, assim, quem não conhece deve conhecer, né? E é isso. Que massa, cara. Você falou aí do Dimas, né, cara? Eu quero até agradecer muito o Dimas, que o Dimas é um cara tão interessante que eu tenho um outro colega, né, o Ronivaldo, ele falou, Parril, você tem que conhecer um cara que parece muito contigo. Eu falei, rapaz, como assim e tal? Ele falou, vamos lá, eu vou te apresentar ele. Ele me apresentou o Dimas, né? E aí o Dimas, a gente conversando, aí eu falei para ele desse projeto nosso, que é a Travessia da Ilha do Bananal. Ele de cara já ficou encantado, já tentou ir, mas devido à agenda dele não conseguiu. Ajudou a gente, né, mandando alguns colaboradores da própria UFT com a gente na travessia. Depois me convidou para fazer parte aí do UFT em Movimento. A gente levou o projeto de ciclismo aí para dentro da UFT, onde a gente ensinava pessoas adultas, né, a andar de bicicleta e também crianças a tirar rodinha. A gente tem toda uma técnica. Então a gente fez isso aí quase um semestre, né? E foi muito legal, cara. O Dimas, assim, é um parceiro, e depois se tornou uma amizade muito próxima, assim, o Dimas é um parceiro, e agradeço muito ele pela indicação, né? Eu falei, Dimas, estou precisando de um cara para falar nisso. Ele falou, cara, eu tenho um cara certo para isso, sabe? E indicou você, cara. Muito legal mesmo. Pessoal, e a gente veio falando hoje, durante o dia, né? Durante esses dias, né? Que aqui, né? Você falei, ó, professor, lá a gente vai bater um papo totalmente diferente desse papo acadêmico, desse lance de entrevista, nada. É um papo aberto, onde você vai mandando, eu já vi que tem aluno seu aqui, já dando oi e tal, que a gente sabe, é aquele papo que se a gente tivesse num boteco ali na praça tomando uma e vai passando a galera, a gente vai se cumprimentando e de uma boa, né? Apesar desse momento que tá justamente os cumprimentos, abraços, coisas mais próximas, tá tudo distante, né? Mas assim, mas eu queria até começar, professor, conversando com o senhor o seguinte, esse momento nosso de total isolamento, e aí já vai para mais de 60 dias, né? No início a gente entrou naquela que estava meio de férias, não sei o quê, e o negócio foi ficando de tal forma que agora já está batendo aquela agonia. Como é que está a cabeça dessa galera nesse momento? Pois é. Então, assim, Parril, antes de iniciar um assunto, né, propriamente dito, você falou que nós estamos com a presença de alunos, há colegas professores também, eu percebi que o Odilon entrou, a professora Beatriz Velasquez, do curso de arquitetura da UFT também, há alguns colegas de São Paulo, a Cris Andreotti apareceu ali, e outras pessoas que eu não pude ver, porque os comentários e os nomezinhos aqui vão passando muito rapidamente. Bom, mas em relação ao que você diz, Parril, acerca desse período de distanciamento social, não é? Algumas pessoas, sim, ficaram isoladas em função de alguma suspeita de terem sido contagiadas, outras ficaram, de fato, em quarentena, mas a grande maioria está submetida ao que chamam de distanciamento social. E conforme você bem observou, Parril, no início, nós tivemos mesmo um momento de negação, né, que nós costumamos denominar assim, como sendo uma fase em que as pessoas não tinham tido a oportunidade ainda de entenderem o que estava acontecendo. Então, surgiram vários memes, muitos postavam receitas de bolo, e nós ficamos um pouquinho eufóricos, sem entendermos de fato o que estava acontecendo. Como ainda não estamos entendendo, né? Eu gostei do que você disse no início, quando você falou, olha, a nossa proposta é que façamos aqui um bate-papo descontraído, que não seja uma atividade acadêmica, e muito menos academicista. Eu acho muito interessante, sabe por quê? Nem tudo
cabe em conceitos. Nós sabemos disso. E na academia, nós temos a ânsia de classificarmos todos os fenômenos, de atribuirmos valores. Acontece que o que nós estamos vivendo é algo tão inusitado, tão novo, que a gente não consegue interpretar de fato tudo que está ocorrendo e muito menos atribuir nomes, entende? E classificações. Então, a ideia é que nós, como que eu posso dizer assim, tentamos encontrar um sentido para a nossa existência em meio a todas as rupturas que têm acontecido. E uma forma de atribuir sentido é exatamente a de produzirmos narrativas. E esta proposta que você traz, de trazer para o debate pessoas de diferentes áreas, que realizam diversas atividades, e, sobretudo, a sua intenção em estabelecer um diálogo com quem interage conosco, eu estou vendo várias pessoas interagindo neste momento, esta oportunidade é fundamental porque, através dela, a gente consegue produzir narrativas. E, através desta produção de narrativas, nós temos a oportunidade de produzirmos um sentido para tudo isso que nós estamos vivendo. Lembrando que a gente não consegue interpretar e classificar tudo, né? Mas só o fato de nós estarmos nos esforçando para estarmos em contato, seja pelo meio virtual, né, que seria o meio mais adequado neste momento, ou por outras maneiras viáveis e seguras, é fundamental. Então, realmente, nós tivemos um período de negação e depois a coisa começou a apertar. Por quê? Algumas pessoas necessitam estar em contato com outras, entende o que eu estou dizendo? Algumas pessoas, principalmente aquelas que são mais extrovertidas e que, como que eu posso dizer assim, a libido, a energia de algumas pessoas, ela pode ser ativada a partir do momento em que elas fazem contato com outras pessoas e que elas frequentam happy hours e, enfim, conseguem se expor em público, enquanto outros indivíduos seriam mais introvertidos, como que eu posso dizer assim, podem vivenciar este momento de isolamento e de distanciamento social com muito mais tranquilidade, porque, enfim, é como se as mudanças não provocassem o mesmo impacto, né? Eu tinha até comentado, né, contigo que eu tenho uma comadre que ela ficou, nesses últimos dias agora, ficou numa agonia tão grande, porque ela é muito assim, de visitar, e como é madrinha da minha filha, e vem, e traz presente, quer levar para passear aquela coisa. Compadre do céu, não sei o que eu faço não, porque agora eu tenho que ir, nem que seja para farmácia, sabe? Porque não dá para sair para lugar nenhum, então gera aquela angústia, aquela coisa toda, né? E a gente estava até falando do lance da pessoa que convive bem com a solidão e o solitário, né? A diferença deles, né? Nesse momento. Sim. Sim, algumas pessoas, conforme eu disse, já viviam uma quarentena. Inclusive, eu vi alguns memes por aí no início do período de distanciamento social, de pessoas que diziam assim, poxa, eu já vivia uma quarentena sem saber disso, né? Porque, quer dizer, não tiveram a rotina tão alterada assim. Então, de fato... mas agora, o que nós não podemos deixar de dizer, por mais que a proposta seja otimista e realmente o sofrimento psicossocial derivado de toda a incerteza que está associada ao coronavírus e a todas as mazelas que ele impõe à sociedade como um todo, este sofrimento ele pode sim ser enfrentado através de atitudes mais positivas, através de criação e fortalecimento de laços de solidariedade. Inclusive, a gente recomenda que as pessoas retomem aquelas amizades verdadeiras que, por alguma superficialidade, banalidade na vida cotidiana, pode ter sido, como que eu posso dizer assim, fragilizada. Então, uma dentre as recomendações que a Organização Mundial da Saúde sugere, inclusive, é de que as pessoas estejam próximas de quem realmente importa na vida delas. Aliás, este período, né, a pandemia que envolveu a população mundial praticamente, esta pandemia, por mais que ela seja sentida de maneiras distintas em função de fatores como classe social, gênero,
condições socioeconômicas, hábitos culturais. Você acabou de citar como exemplo uma pessoa conhecida que tinha o hábito de encontrar familiares, de, como que eu posso dizer assim, de estar sempre muito próxima, e de repente se vê em dificuldades neste momento. Então, assim, existem vários fatores que fazem a mediação entre o indivíduo e o outro no meio social. Então, a gente precisa levar em consideração essas diferenças, mas o fato é que a pandemia, e o próprio termo pandemia, não é? Sugere que trata-se de um fenômeno que atinge todas as pessoas, embora os impactos sejam diferentes em decorrência disso que eu estou falando, né? Mas, realmente, o aspecto cultural ele é fundamental e ele pode prejudicar ou facilitar as pessoas nesse momento em que se exige o distanciamento. Eu vejo assim que nesse momento a tecnologia tem ajudado muito a gente, né? Assim, pessoas fazendo cursos, independente da área, seja de como fazer um arroz melhor, um curso de meditação, aquela coisa toda. Eu vejo até aqui um comentário da Jaqueline, ela é lá de Maceió, ela falando que no início da pandemia, né, desse isolamento, ela achou muito ruim, mas depois foi se encontrando com várias coisas. Eu tenho um exemplo aqui em casa, né, a minha esposa, a Jaque, né, ela está fazendo curso de meditação e levando a sério. Ou seja, esse tempo a mais que a gente está tendo significa que a gente está também sabendo aproveitar ele? Sim, com certeza. Aliás, o Boaventura Souza Santos, um português, um sociólogo, um pensador importantíssimo, que está sempre no Brasil, e, enfim, alguém que anda pelo mundo todo realizando análises e contribuindo através do seu conhecimento. Ele acaba de publicar um livro intitulado A Cruel Pedagogia do Vírus. E daí ele menciona uma série de problemas associados ao vírus, mas ao mesmo tempo ele diz o seguinte: a quarentena permitiu às pessoas, e inclusive às instituições, perceberem que nós podemos fazer diferente. Nós podemos reinventar práticas, nós podemos repensar aquilo que até então era tido como algo determinado e impossível de ser modificado. Porque as agências, né, enfim, os aparelhos ideológicos do Estado e as instituições, de um modo geral, nos fizeram crer, durante um período de tempo, que não havia outra alternativa de vida além daquela hegemônica que dizia o seguinte: as pessoas devem estudar muito, trabalhar demais, consumir, independentemente dos riscos que estes investimentos podem implicar, né? Então, este momento de pandemia tem mostrado que não, que nós podemos buscar novas alternativas de consumo, é possível que as práticas de lazer sejam realizadas em outros espaços, que não apenas aqueles oferecidos em redes, como que eu posso dizer, comerciais, não é? Então, por exemplo, a sua proposta é fantástica, a ideia de você levar as pessoas para conhecerem diferentes regiões do Brasil, pedalando, né? Quer dizer, a perspectiva de quem pedala é outra. O contato que o indivíduo faz com a cidade, com a sociedade, no momento em que ele está pedalando, é totalmente diferente daquele feito quando ele está, enfim, circulando aí nas suas, como que eu posso dizer assim, nos seus automóveis, né? Como se estivesse em uma bolha de metal totalmente isolado do meio. Então, há sim aspectos positivos neste momento, mas nós não podemos deixar de mencionar que estamos vivendo, infelizmente, uma tragédia sem precedentes e, portanto, devemos buscar saídas para enfrentarmos os problemas associados a este conflito. O que eu vejo muito o pessoal colocar assim, que a gente está na mesma tempestade, mas em barcos diferentes, né? Tem pessoas que estão tendo a possibilidade de ter uma casa onde você tem um espaço, onde você pode, por exemplo, estar com criança, sair um pouquinho ali no quintal para parar um pouquinho, para fazer alguma, sei lá, uma leitura, uma reflexão, uma meditação. E tem outras pessoas que o ambiente é muito pequeno, que não está... Isso eu estou falando, não é nem na questão assim de estar, poxa, eu estou com medo de estar contaminado, alguma coisa, como é que eu faço? Não, na questão mesmo desse convívio, né?
ainda tem isso que pesa mais um pouco, né? Realmente. Realmente, algumas pessoas puderam perceber que estar com os filhos, ou, como que eu posso dizer assim, entregar um tempo considerável do dia a uma pessoa amada, seja a companheira, ao companheiro, enfim, ao vizinho, ao familiar, mesmo que, no caso dos vizinhos, através de plataformas virtuais, né? Lembrando que a gente deve manter aí os cuidados com o distanciamento, mas muitas pessoas perceberam que é possível, sim, além de trabalhar, estar com os filhos, acompanhar os primeiros passos, conversar com os amigos. Então, muitos tiveram esta sacada e pensaram: olha, a propaganda, a lógica produtivista estava querendo dizer explicitamente e implicitamente que isto não era possível. No entanto, há como conciliar algumas atividades. Entretanto, conforme você bem apontou, Parriot, em alguns casos, o fato de muitos estarem com as atividades de trabalho concentradas no ambiente que até então não era utilizado para a prática profissional, né? O fato de muitos estarem trabalhando através do teletrabalho e participando de várias reuniões via plataformas virtuais, tem sim provocado impactos muito negativos e nocivos no que diz respeito ao convívio familiar e à própria saúde mental. Por que não dizer assim? Por quê? Nós sabemos que aquilo que nós somos em casa não representa necessariamente a nossa maneira de ser e estar fora de casa. Então, eu estou falando sobre identidade, né? Então, aquilo que Sim. você com os colegas, com os familiares, nem sempre converge com a postura e a conduta adotada no ambiente de trabalho. Então, imagine que, dependendo daquilo que o sujeito faz, quando ele passa a trabalhar dentro da própria casa, os impactos podem ser muito negativos a toda a família. Por quê? A dificuldade que o indivíduo pode apresentar no que diz respeito à regulação da identidade profissional em um ambiente que até então a identidade pessoal predominava, pode levar dificuldades, e não apenas para o indivíduo, mas para as pessoas que o cercam. Por quê? As crianças, principalmente, não possuem condições de compreenderem que, por mais que o pai ou a mãe esteja ali naquele momento, aquela presença física não representa, de fato, uma disponibilidade, né, para estar ao lado e brincar, ou seja, e fazer outras atividades. Então, os conflitos intrafamiliares, de fato, aumentaram em algumas estruturas familiares que já não vinham bem. Aliás, né, a pandemia, não apenas nas famílias, mas na sociedade como um todo, a pandemia deflagrou uma série de feridas que já estavam ali, né, que já existiam, mas que foram, como que eu posso dizer assim, intensificadas, né? Então, a gente pode sair deste exemplo do teletrabalho, do que você fala sobre as mudanças ocasionadas nos ambientes familiares, e a gente pode ampliar a visão e pensar naquilo que foi percebido na sociedade como um todo. Por exemplo, os trabalhadores precarizados que entregam comidas e produtos e encomendas utilizando motocicletas ou automóveis, os próprios motoristas que fazem Uber, né, que trabalham como Ubers, eles, como eu posso dizer, evidenciaram aí um problema gravíssimo, que é o da informalidade, que, como que eu posso dizer assim, que atinge a maior parte da população ativa. Então, quer dizer, este problema que já vinha sendo produzido há, no mínimo, 40 anos, né, como que eu posso dizer assim, com a imposição de um modelo ultra neoliberal, de um modelo que fragiliza os trabalhadores através da retirada de direitos, dentre outras consequências negativas que este modelo traz, tudo isso ficou muito mais intenso. Então, é como se a pandemia tivesse lançado ali algum produto, sabe? Quando aqueles exames que fazem em laboratórios e que lançam um produto a fim de aumentarem o contraste, a fim de que o analista ali perceba se há algum problema na estrutura do indivíduo. Enfim, é como se a pandemia tivesse
operando como uma alegoria capaz de fazer com que estas feridas aparecessem e se intensificassem muito mais, né? E é tão interessante, professor, que eu estava comentando esses dias, né, que esse contraste que gera a intensidade dessas feridas aí que você coloca, que a gente está colocando aqui para o lado pessoal, nas empresas foram do mesmo jeito, né? As primeiras empresas a demitirem, a fecharem, é porque já tinha um diagnóstico ruim que vinha ali há muito tempo já tropeçando, né? Então foi o quê? A primeira a ter esses impactos mais acentuados, né? E acabaram sofrendo as consequências também, mas difícil também. E essa questão do home office aí, de trabalhar em casa, eu estava até vendo que ela é tanta coisa que vai gerando que o pessoal estava questionando já a questão das posturas, né? Que você vai trabalhar na sua empresa, tem toda uma cadeira, uma mesa na altura, e em casa você joga o computador e deita ali na cama, no sofá de qualquer jeito, e não tem mais o horário do café da manhã, do almoço e tal. Eu lembro que esses dias, a semana passada, eu estava aqui fazendo uma live quando a minha menininha, né, a Mahaira, chegou, papai, tô com dor de cabeça. Eu falei, cara, fazer o quê, né? Eu falei, ó, deita aqui no colo do papai e vamos bater um papo aqui, vamos batendo um papo com um colega, né, com o Marcelo, e ela aqui, a gente tentando acalmar. Ou seja, né, esse tempo que a gente está aqui, para essas crianças que a gente tem, elas pensam, não, papai e mamãe está disponível agora para mim também, né? Ainda tem mais esse tipo de coisas que a gente tem que entender, né? O lado, não existe o lado profissional e o lado pessoal agora, né? Tudo se mistura, tudo é um só, né? Pois é. Algumas empresas presentearam, entre aspas, né, colaboradores, funcionários, dependendo aí do modo como cada empresa denomina, com cadeiras, mesas e todo o equipamento, porque perceberam que houve aí uma queda na produtividade de muitas pessoas. Há casos de pessoas que fazem réplicas do próprio escritório em casa, a fim de manter aí aquela impressão de estar em um outro ambiente, em um ambiente teoricamente direcionado ao trabalho, à produtividade. Então, e há quem tenha descoberto a possibilidade de trabalhar melhor, né? De trabalhar com mais qualidade de vida, perto da família, enfim, são casos e casos. E também nós não podemos deixar de falar sobre aquelas pessoas que não tiveram opção, né? Que, pelo contrário, que neste momento de distanciamento estiveram ainda mais expostas à vulnerabilidade no contexto de trabalho. Eu estou falando sobre os guerreiros e as guerreiras que atuam no campo da saúde, profissionais fantásticos, que são importantíssimos, né, que sempre foram, mas que neste momento estão desempenhando aí os seus papéis de maneira exemplar. E é triste saber que muitas vezes muitas pessoas não reconhecem, pelo contrário, desrespeitam os profissionais de saúde, né? É lamentável que isso aconteça. Mas então, assim, há estas categorias profissionais que não tiveram escolha, que muito pelo contrário, que foram lançados a situações de alto risco e que, portanto, precisam de nossa colaboração. Porque é algo que nós desaprendemos ao longo do tempo, é aquela noção de que eu dependo do outro, né? Nós, ao nos desenvolvermos, desde os primeiros anos de existência, nós vamos, como que eu posso dizer assim, nos constituindo enquanto pessoas através do outro, através daquilo que os adultos nos entregam em termos de valores, em termos de conhecimentos, e daí nós vamos adquirindo a nossa identidade e nos formando ao ponto de exercermos outros papéis, né? Papéis de pai, de professor, mãe, seja lá o que for, né? Então a gente precisa do outro e nós somos muito influenciados pelo outro. Então, os meus alunos e alunas estão cansados e cansadas de me ouvir dizer o seguinte: nós somos muito mais afetados pelo outro e nós afetamos muito mais o outro do que a propaganda e as instituições querem nos fazer crer, né? Assim, o meu jeito de ser, a minha maneira de estar no mundo tem a ver com o olhar do outro, tem a ver com o modo pelo qual o outro me reconhece ou não me reconhece. Então, quer dizer,
é importante que a gente tenha esta noção. E nós estamos tendo esta oportunidade neste momento, né, de percebermos como os laços são fundamentais, como a vida comunitária é importante, né? Como a gente precisa resgatar vínculos que foram, como que eu posso dizer, fragilizados em função da maximização da produtividade e de uma série de enganações e ilusões que nos transmitiram através da propaganda com objetivos escusos que a gente sabe, né, que existem. Bom, mas é isso. Eu falo demais, Pavio. Eu vou me controlar aqui. Olha, não, mas é bom. É bom te ouvir. Né? É bom te ouvir. Professor, outra coisa, outra coisa, Ladislau, que eu estava observando na sua fala aí, que também é além da saúde, que a gente realmente tem que agradecer muito e respeitar muito o trabalho desse pessoal. Uma das coisas que eu venho observando muito, cara, são os professores, né, que de repente caíram numa situação que tem que ter que dar aula pela internet, e alguns deles não tem nem o notebook direito em casa, a conexão, aquela coisa toda, e eu estou vendo uma série de colegas falando assim, cara, como é que eu faço esse negócio? Então, ou seja, o que a gente gastaria aí, talvez 20 anos para entrar nessa onda da tecnologia mesmo, a pandemia fez com que todo mundo tivesse que se virar rápido, né? Sim. Ou seja, eu acompanho aqui as aulas das minhas filhas, né? E vejo que a diferença do primeiro dia de aula para agora, que já está quase 60 dias, tal, essa coisa toda, a professora já teve que se virar, como diz o Faustão lá, se virar nos 30, né? Para conseguir dar essa dinâmica, porque senão não prende a atenção dessa garotada. E a gente está falando de garotada e vários níveis, né? Então, tudo, né? Tem que aprender mesmo. Agora, professor, eu queria dar um giro um pouquinho e falar o seguinte. Quando a gente entra um pouco nessa questão do isolamento, quando ela atinge mais a questão que começa a entrar na depressão, que as pessoas começam a sentir já na pele mesmo que não estão conseguindo, parece que vencer aquilo. E muitas vezes nesse momento não está conseguindo nem ter apoio. Como é que o senhor está vendo essa questão, cara? Então, eu costumo fazer uma análise simples, assim, né? Quem estuda psicologia vai entender com facilidade. É algo muito tranquilo. Eu faço uma associação entre o que nós estamos vivendo e uma situação de luto. Por quê? De certo modo, nós devemos elaborar um luto acerca de uma vida que não existirá mais, né? Então, nós sabemos que muitas pessoas falam sobre o novo normal, sobre o pós-pandemia, né? O fato é que, assim, as pessoas que têm um pouquinho mais de clareza já perceberam que a vida não será como antes. Nós sempre teremos em mente, assim, aquele temor. Nós tomaremos outras atitudes em relação à higiene dos alimentos, ao próprio contato, como que eu posso dizer assim, muitas pessoas não frequentarão ambientes em que haja aglomerações. Então, quer dizer, nós precisamos elaborar um luto de uma vida que não existirá mais. E existem as fases do luto, né? Então, quer dizer, conforme eu disse no início, em um primeiro momento nós estávamos influenciados por um mecanismo de defesa denominado negação. Então, as pessoas negaram a realidade. Assim, por mais que nós estivéssemos diante de uma tragédia, houve meio que uma excitação, e que isso foi percebido pelas redes sociais. Nós não tivemos, até mesmo por uma questão de defesa, a possibilidade de tomarmos contato de uma realidade tão dura que viria pela frente, né? E depois nós fomos passando pela raiva, muitas pessoas passaram por períodos de irritação, né? Algumas ainda estão, como que eu posso dizer, influenciadas por uma irritabilidade neste momento, e depois passamos aí por um momento mais depressivo, digamos assim, um momento de tristeza. Pelo que eu entendi no seu comentário, você percebe que muitos indivíduos, neste exato momento, estão vivenciando esta sensação
triste, essa sensação de impotência diante desta incerteza, enquanto alguns já chegaram na fase que a gente chama de fase da aceitação, né? Então, muitos já perceberam que aqueles planos que haviam sido, enfim, feitos, né, antes da pandemia, planos de compras de imóveis ou não, de, como que eu posso dizer assim, investimentos em cursos, ou até mesmo pessoas que estavam pensando em abrir um determinado negócio, muitas pessoas já aceitaram o fato de nós estarmos diante de outra realidade. Então, essas pessoas que chegaram na fase da aceitação, elas estão em condições de lidar com a realidade concreta, com os fatos concretos. E quais são os fatos concretos? No nosso caso, né? É a quantidade exorbitante de mortes, é a incerteza no que diz respeito às políticas de saúde que visam o combate do vírus e a proteção das pessoas. Então, as pessoas que estão em contato com a realidade, que se apresenta através dos fatos, elas conseguem lidar de uma maneira mais racional diante deste caos, embora não seja fácil lidar racionalmente de maneira racional em situações caóticas. Mas algumas outras pessoas ainda estão muito influenciadas pelos rumores, Parril. Então, aqueles indivíduos expostos a fake news, a uma série de desinformações que são propagadas pela internet, são afetadas pelos rumores, por aquilo que dificulta o acesso à realidade, né, de fato. Isso. Se veem presas a uma teia muito difícil de ser desembaraçada, porque o contato com os rumores, com aquilo que não permite ao indivíduo um direcionamento e um planejamento para que haja uma saída, torna a vida das pessoas muito mais vulnerável, né? Então, os indivíduos ficam muito mais suscetíveis a uma série de oportunismos, a uma série de problemas que advêm aí neste momento que nós estamos vivendo. Professor, hoje quando eu fui fazer o Stories de divulgação, eu coloquei no fundo uma música do Lulu Santos, né? Não sei se você chegou a ver esse Stories, Não. que como a onda no mar, né? Coloquei o convite, né, para esse bate-papo nosso, e a música no fundo era nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Sim. Tudo passa, tudo passará. Isso que a gente está esperando, que igual só fala aí, né? A gente tem que esquecer tudo que a gente já viveu, tal. Isso que alguns classificam como o novo normal ou tem outra denominação. Mas o que se esperar do que vem pela frente? Olha, a gente vai conseguir andar em grupo, se abraçar, vai ter os mesmos convívios. Eu fico, tem hora que, quando eu faço uma reflexão, eu falo, cara, será que o brasileiro vai se tornar um japonês, estilo aquilo, frio, sabe, aquela coisa toda? Não, algumas mudanças comportamentais e atitudinais, podem acontecer, de fato, mas conforme nós estamos percebendo, né, quem infelizmente é obrigado a sair a fim de resolver alguma questão de urgência ou não, né? Aquelas pessoas que são obrigadas a saírem para trabalhar, pode perceber que muitas pessoas ainda estão negando esta realidade e, portanto, não respeitam as recomendações da OMS, não fazem utilização de equipamentos de proteção, né? Como as máscaras, não fazem a higienização completa, correta, melhor dizendo. Então, assim, não haverá uma mudança drástica, tá? Mas as feridas deixadas por este momento, o momento em que as mortes passaram a ser contabilizadas, né? Quer dizer, nós perdemos a possibilidade de mantermos o contato com narrativas e fomos totalmente inseridos em uma lógica processual, contabilística, que lida com números. Então, vejam, quando nós tivemos o acidente na Boate Kiss, já faz um tempo, né, que aquele acidente ocorreu, eu não me lembro exatamente o ano, mas já faz mais de 6 anos que houve aquela tragédia lá em Santa Maria, em que 200 e poucas pessoas, não sei se 220, algo em torno disso,
morreram. Então, aquela tragédia nos impactou de uma maneira absurda, né? Quando nós tivemos a tragédia envolvendo o time da Chapecoense e todas as outras pessoas que estavam naquele avião, nós ficamos muito maus, né? Nós ficamos pensando, poxa, mas que absurdo. Nós sentimos demais. Agora, nós estamos diante de milhares e milhares e milhares de óbitos que muitas vezes não impactam as pessoas da mesma forma. E esta, como que eu posso dizer assim, esta neutralização ou banalização da tragédia envolvendo essa quantidade exorbitante de mortes tem a ver com o fato de os números estarem sendo, como que eu posso dizer assim, utilizados como o principal símbolo, né? O principal meio de comunicação. E daí a gente perde a possibilidade de mantermos um contato com as narrativas, com aquilo que nós tínhamos enquanto realidade, enquanto construção histórica, social, permeada pela cultura. De repente, nós nos vimos diante de uma onda, né? Uma onda pandêmica de um vírus que simplesmente tem produzido óbitos atrás de óbitos que são veiculados de uma maneira muito fria. Então, esta falta de cuidado dos meios de comunicação em relação ao modo pelo qual as mortes são comunicadas, deixarão também feridas, né? Nós não temos tido a oportunidade de elaborarmos os lutos que deveriam ser elaborados por conta da quantidade de corpos, enfim, e por conta também da velocidade com que o vírus age, né? Então, é um vírus muito veloz. E, portanto, conforme eu disse bem no início, nós não temos condições de prever com clareza quais serão, de fato, as feridas que este momento deixarão. Mas o fato é de que nós levaremos aí muito tempo para resolvermos várias questões a esta tragédia, tá? Uma coisa que você colocou... Não, sim, perdão. pode colocar. Não, eu ia colocar... Desculpa, me fala. Não, eu só ia fazer uma observação na fala sua, que no início, né, a gente colocou que o pessoal tratou muito como brincadeira mesmo, aquela coisa toda, né? Hoje, o pessoal, quando vem falar postar alguma coisa ou falar comigo sobre isso, eu sou muito, sabe, assim, pontual em falar, meu, você já perdeu alguém? Eu perdi 4 amigos. Poxa. Sabe, e aí? Tá entendendo? Então, existe essa questão de, pô, você já velou um parente seu a 100 metros de distância, tá? Então, pensa nisso antes de ficar... A gente está chegando em 40 mil mortos. Né? Você está falando ali de um acidente na boate de 200 e poucas pessoas, está falando de um acidente de avião de 100 e poucas pessoas, e a gente está falando do montante de 40 mil. Será que você se sensibiliza com aquilo? Pois é. E com esse montante aqui que está conhecidos, parentes, família, sabe, amigos, e aí? Pois é, exatamente. Eu lamento muito, viu, Parril? Por isso que você acaba de compartilhar conosco, né? Quer dizer, que você perdeu 4 amigos. Eu perdi, assim, conhecidos de conhecidos, mas pude sim sentir o impacto desta questão. Quer dizer, o problema ele vai se aproximando cada vez mais das pessoas. E assim, Parril, alguns minutos atrás você falou, vamos fazer um giro. Quando eu estava, como que eu posso dizer assim, momentos antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui, eu estava pensando, olha, vamos fazer uma conversa para cima, porque a proposta do Parril é muito interessante, a gente precisa disso. E daí eu até aproveito aqui para pedir desculpas, porque durante boa parte do tempo eu meio que mantive um tom, não vou dizer pessimista, né? Mas nós falamos sobre aquilo que não combina muito com a pedalada, não combina muito com a... Não, mas sabe o que é, professor? É necessário a gente tocar nesse assunto, tem hora, sabe? Eu vejo assim que o pessoal que está aqui, eu tô lendo os comentários, sabe, eles colocando, é muito importante a gente, sabe, ter esse momento também de consciência, de que a gente precisa se cuidar, o problema é sério, vai vir um desconhecido ali na frente, que a gente não sabe como é que a gente vai se comportar,
sabe? Tem que ter essa consciência, sabe? É legal a gente falar só de coisas boas, mas tem momentos que a gente tem essa reflexão mesmo, sabe? Eu gostei demais do ponto que você, sabe, dos pontos que você abordou. Sim. E até falar nisso, você vê um negócio, o papo é bom, o tempo passa tão rápido que a gente já está com 55 minutos. Pois é, 5 minutos para deixar isso. Olha, Parril, eu não sei se você me ouve bem neste momento. Eu tive um problema de conexão aqui. Deu uma travadinha, mas tudo normal. Perdão? Não, eu estava colocando que o papo é tão bom que a gente já está com 55 minutos de conversa. A gente tem aí 5 minutos para fazer esse fechamento e eu queria deixar com você, para você fazer essa abordagem final, sabe? Essa história do que você achou. Eu acho que é necessário esse momento. Certo. Muito bem. Bom, Parril, eu não sei como está para as outras pessoas. Eu entendi o que você disse, né? Você pediu para eu fazer aí algumas considerações finais. Eu continuo com um problema assim, na conexão. Não sei se as pessoas estão me ouvindo bem, mas eu quero dizer assim que eu sou muito otimista. Então, estão ouvindo bem, né? Bom, então assim, eu sou otimista e eu acredito assim que, a despeito de todas as mazelas deixadas por esta pandemia, é possível perceber que muitas pessoas estão se reinventando, estão reforçando laços, criando novas possibilidades. Você é um exemplo evidente, né? Você é um exemplo concreto através de sua proposta, incluindo a live, né? Além daquilo que você promove ao levar as pessoas para conhecer lugares pedalando, etc. Esta proposta das lives é bem interessante. Então, assim, e as pessoas que estão nos acompanhando, eu vi que vários fizeram comentários e que foram muito pertinentes, e você teve a oportunidade de falar sobre muitos. Quer dizer, a gente percebe que há um engajamento, há uma preocupação de muitos indivíduos em relação ao desempenho dos papéis, né, fundamentais para que a gente consiga conviver em sociedade de maneira saudável. Então, muitos estão se repensando no contexto de trabalho, no próprio ambiente familiar. Então, a gente percebe que esta crise deixa também alguns resultados positivos, né? Embora, se nós pudéssemos escolher entre termos esta experiência ou não, obviamente que nós não escolheríamos jamais passar por tudo isso. Mas eu não tenho dúvidas de que há vários ensinamentos sendo transmitidos, muitas pessoas estão se reinventando e nós vamos, sim, conseguir superar estas adversidades e eu acredito que nós sairemos mais fortes desta, né? E aproveito para fazer, mais uma vez, um agradecimento pelo convite e o parabenizo pela iniciativa. E um grande abraço a todos que nos acompanharam. Eu quero até agradecer, e antes de agradecer, li aqui um comentário da Márcia Fernandes, que ela fala que você foi fez a avaliação vocacional da filha dela, né, Fernanda, e fez toda a diferença na vida dela. Está agradecendo muito aqui. Tá? Professor, eu queria agradecer muito novamente, sabe, a sua disponibilidade, a sua participação, sabe, eu acho que tudo que você falou foi muito pontual nesse momento, sabe, para a gente fazer essa reflexão mesmo, do que tem que ser feito, do que a gente pode fazer, aquela história, né, de quem sou eu quando começou a pandemia e como é que eu vou estar quando sair dela, né, fazer toda essa análise. Tá legal? Agradeço aí de coração, deixo o canal nosso aqui à disposição. Quando parar esse negócio da pandemia, quero fazer um convite para você dar uma pedalada com a gente e tal. Tá? Muito obrigado. O Dimas eu consegui inserir ele, fiz ele comprar uma bike e tal, então de vez em quando ele pedala. Tá legal? Maravilha. Um abração para você aí. Tá? E agradecer a todo mundo aí que participou da live com a gente. Um abraço. Valeu. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu.